Olá, papeleiros! Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente para vocês, algumas ideias de título usando só uma brush Dual Point da BRW e esse caderno da Cícero da Stranger Things. É muito legal esse caderno. O mais bacana é que ele tem duas versões. Quando você abre, ele tem as linhas e ele tem essa capa. E aí, quando você chega lá no meio do caderno, ele tem uma outra capa e virando de ponta cabeça, que na verdade passa a ser o lado certo, ele vira um caderno pontado. Outro material que eu vou usar é essa brush, que ela é uma dual point de ponta fina e ponta brush da BRW. Então, vem comigo. Eu vou começar então testando essa brush aqui no caderno e vocês vão ver se ela vai funcionar bem, como que ela vai funcionar, se vai passar para outro lado ou não. Essa é uma das brushes que eu mais gosto, justamente porque ela tem essa ponta dupla, ou seja, ela é fine numa ponta e na outra ela é uma brush muito boa e muito pigmentada. Como vocês podem notar, esse caderno ele varou um pouquinho para o outro lado, mas se você usar uma gramatura de 120, isso não vai acontecer. Eu vou usar esse caderno mesmo para criar os títulos e eu vou começar com uma letra bem despojada. Ela é quase que um rabisco, literalmente. Eu só fui escrevendo e passando por cima várias vezes. E depois de criar esse efeito, eu fui fazendo uma linha contínua, inclusive com algumas ondulações, alguns detalhes, para que o título fique todo, de certa forma, junto, né? Para que as letras não fiquem perdidas no papel. Eu finalizei com alguns pontinhos, mas isso é bem opcional. Eu só quis colocar os pontinhos para que o fundo ficasse preenchido. No segundo título, a gente vai fazer um contorno de letra grossa, bem parecida com um grafite. Eu, inclusive, caso você tenha alguma dúvida de como fazer essa letra, eu sempre escrevo ela a lápis e depois eu vou contornando por fora e por dentro. Daqui a pouco eu já vou até mostrar para vocês como fazer isso para ficar bacana e para mim aprender. Como eu já peguei prática, eu acabei fazendo direto na caneta. Agora que eu já completei as letras, eu tô pintando metade dela como se fosse um efeito bem esporádico mesmo. Eu não criei linha nenhuma, eu só fui pintando e ela dá essa ilusão de que a letra ela tá sendo pigmentada de baixo para cima e também dá para fazer de cima para baixo, fica muito a critério. Eu finalizei com algumas gotinhas de tinta do lado, só para dar um charminho, e é o tipo de título que eu amo fazer, especialmente para quando a gente tá com pressa. Agora eu vou mostrar para vocês esse efeito, ó, eu escrevi a letra, acho que o lápis tá bem claro, mas eu escrevi a letra normal e depois eu fui contornando por dentro e por fora. Não sei se deu para ver direitinho, mas a ideia é muito fácil de fazer e vocês conseguem fazer tranquilamente aí para ir treinando, é o que eu sempre ensino para os meus alunos. Bom, o próximo título, a gente precisa fazer uma letra mais separada. A gente também está usando essa ideia de letra grossa, também dá para usar essa técnica de escrever a letra normal e contornar por dentro e por fora depois, mas ela precisa estar separada. Em seguida, eu fui criando como se fosse uma sombra meio meleca por em volta do título, e aí, com muito cuidado, eu usei a brush para pintar. Nesse momento, eu recomendo cautela. Começa contornando as letras e até o contorno da própria mancha, que vai facilitar na hora da sua pintura. Se você for tentar pintar tudo de uma vez, com certeza vai dar ruim. Eu usei a parte da brush para pintar, mas a parte fine também dá para pintar, especialmente os lugares mais delicadinhos, como esse espaço entre o pinguinho do i e o próprio i. Mas aí você fica livre para usar o seu critério. Gente, eu tô até engasgando de tanto que eu tô falando. Socorro, não enjoem da minha voz, hein? Aqui eu fui terminando o contorno. Fica bem fácil para fazer, não é nada difícil. Aqui eu fiz bem pequenininho, acho que eu faria um pouquinho maior se eu fosse fazer no meu caderno, para ter mais destaque. E é muito importante não esquecer de pintar dentro da letra, como é o caso do O. Olha só que bonitinho, é um dos meus títulos favoritos e fica mais legal ainda quando a gente faz em folha colorida. Agora eu fiz um efeito brush mesmo, aquele sobe fino e desce grosso, bem tradicional, e daí eu fui sombreando com a fine. É só você passar a fine sombreando os lugares aonde a letra desceu. Existem outras técnicas de sombreamento, mas para mim essa é a mais fácil, é que o efeito dá mais certo. Em algumas outras técnicas a gente não tem o mesmo efeito, fica bem difícil de seguir, então eu prefiro usar esse daqui.
O próximo título é um título que eu gosto muito de fazer. Ele parece um título mais despojado, e ele é mesmo, mas ele é muito facinho. É só fazer a letra tombada, e aí você usa uma das letras para cruzar toda a palavra que você escreveu. Aqui no caso eu finalizei ali no O e usei o traço total do O para chegar lá no T. Fiz como se fosse umas aspinhas embaixo e aí eu coloquei 3 pontinhos em cima. Discreto, rápido, dá para fazer até com caneta esferográfica e você gasta zero tempo para fazer. Aqui eu já tô criando um outro efeito, é um título feito com letra de mão, não é um título de efeito lettering mesmo, mas aí quando você faz a sombra, ele vira um lettering normal. Gosto muito de mostrar esse lettering para as pessoas, porque ele realmente é um lettering que você pode usar sua letra de mão sem erro. Eu finalizei com algumas bolinhas, aliás, bolinhas é vida. Sério, quando vocês não souberem o que fazer, façam pontinhos, porque sempre dá certo, fica muito fofo. Zero defeitos. Agora vamos para a última ideia, e para essa última ideia eu já quis fazer um dos meus títulos favoritos, que é criar um laço no meio, um laço não, na verdade é uma fita, e depois ir contornando como se estivesse fazendo a letra por cima dessa fita, só que com essa separação. Dá para fazer inclusive com washi tape, mas eu particularmente gosto bastante de usar brush. E o resultado foi esse. Alguns passaram para o outro lado, outros nem tanto, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, adorei produzir. Comentem se curtiram. E é isso, um beijo e até a próxima!